Oi, oi, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no podcast da Consulte, dessa vez com um novo tema que é o impacto dos juros abusivos no seu bolso e como resolver esse problema. E aí, para incrementar esse bate-papo, eu tô aqui com o Sérgio Lá. e com o Eric. E aí a gente vai iniciar esse papo, espero que seja muito enriquecedor para vocês. Sérgio, acho que estou pagando juros abusivos no meu financiamento, mas não tenho certeza. Como fazer? Bom, tem 2 opções. Se você quiser fazer sozinho, né, você pode olhar o seu contrato, que simplesmente no contrato de financiamento vai ter dizendo, muitas pessoas não têm o contrato, não possuem, mas facilmente você consegue com o banco, liga lá. Se você olhar o contrato, vai estar lá cobrando a taxa de juros pactuada, né, vai estar o custo efetivo total, que vai estar como 7 no contrato. Ali, de fato, é o que o banco está te cobrando de juros. A lei determina que esse custo efetivo total, ele pode ser no máximo de 12% ao ano, ou 1% ao mês, né. Raras variações até 1,2%, mas normalmente 1% ao ano. Quando você pega qualquer contrato de financiamento de um banco privado, eh, excluindo raríssimas exceções, eh, vai estar lá uma cobrança entre 2,5% e 3,5%, às vezes até 4%. Ou seja, o banco você chega a cobrar até 4 vezes mais do que o permitido. Então, quero ter certeza que eu estou sendo lesado pelo banco. Olhe o contrato, na parte das taxas que são cobradas, vai em custo efetivo total. Lá é a taxa de juros real que você está pagando, tá? Se for entrar um pouquinho mais de detalhe, o que é esse custo efetivo total? É a taxa geral de juros que você está pagando, somando já o prazo médio do seu contrato. Porque um contrato de financiamento, normalmente, ele é feito em 12, 24, 36 ou 48 meses, né? Ou 60, períodos de 12 meses. E a cada ano que você aumenta no financiamento, ele aumenta a taxa de juros, que é a gente chama de juro composto, né? Que é o que a lei chama de anatocismo, que é o que de fato deixa o contrato abusivo. Então, quando você vai, financiar um carro, se você financiou em 12 ou 24 meses, é muito mais barato do que você financiar em 48, 36 ou 60 meses. Porque a cada ano que aumenta, vai mudando a taxa de juros. Por isso que às vezes na taxa do financiamento vai estar lá 1% e no custo efetivo total vai estar 2,5%, porque o custo efetivo total é a soma de todos os anos que você fez o financiamento. Então, para saber, é isso. Agora, quero contratar um profissional para resolver esses juros que estão sendo cobrados. Aí você tem que procurar uma empresa especializada que te ajude a questionar esses juros. Vai fazer uma perícia e tudo mais, e vai questionar isso junto ao banco. Essa é a boa notícia, né? Você pode contratar alguém para te ajudar com isso, porque sozinho dificilmente você vai conseguir negociar com o banco essa taxa. Verdade. E aí tem uma questão muito importante também, né, que é o impacto que isso gera na vida de uma pessoa. O Sim. impacto financeiro que isso pode gerar. Se, por exemplo, eu já atendi muita gente que trabalha com carro e tem uma parcela de mais de R$ 2.000 para pagar. Na hora que essa pessoa financia, O cara é Uber às vezes, né? lá no fundo ela sabe que vai pagar 2 carros, Uhum. acha que é normal, às vezes não conhece esse tipo de processo, e fala: "Dá para pagar". Ele vai pagando algumas parcelas, a parcela abusiva do banco, só que chega um momento que ele acaba atrasando. Além dos juros que tem embutido na parcela que ele já está pagando, tem um juros absurdo pelo atraso. E é aí que começa o impacto financeiro É. por causa da cobrança E abusiva. não só financeiro, emocional, né? Os nossos clientes, a grande maioria deles chega até emocionalmente abalado no escritório, né? Tem a questão da necessidade de ser o provedor da sua casa, da sua família, e de não estar conseguindo cumprir com aquilo ali, também muito devido aos juros, né, que foi colocado indevidamente ali naquele contrato.
até questões relacionadas a matrimônio mesmo. Hoje a gente já tem várias pesquisas que apontam que um dos maiores índices de separação são questões Sim. financeiras, né? E os juros é parte disso. Os juros indevidos que é cobrado nesse financiamento suga parte da renda daquela família, né? Sim. Então, existe um impacto financeiro e emocional também. A pessoa fica sem paciência, o cara chega em casa super estressado com a quantidade de coisa que tem para pagar ali, que não está conseguindo conciliar, não tem disposição para brincar com o filho, para ter uma conversa agradável com a sua esposa em casa. Então, eu sempre falo que o nosso trabalho, ele não é só um trabalho de redução que vai atender aquele cliente. Normalmente ele atende a família Sim, inteira, né? Porque sim. beneficia toda a família. Um carro financiado, com um contrato, né, mal feito, com muitos juros, ele acaba impactando, às vezes, a vida de 10, 12 pessoas de uma mesma família, porque muitas vezes a pessoa que financia, vamos pegar um exemplo, Eric, muito comum do brasileiro. O cara, eh, tinha uma renda, perdeu o emprego, ou qualquer tinha uma empresa, fechou, enfim, nesse momento de crise financeira aí constante, né, que a gente passa. O cara precisou recorrer ao aplicativo para poder fazer uma renda extra. Aí ele vai comprar um carro. A pessoa, muitas vezes, por estar já com o nome negativado por conta de outros problemas, recorre a um terceiro, a um familiar, a um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, que financia o carro no nome dessa pessoa. E aí compra o carro para rodar de Uber, muitas vezes com a parcela de R$ 2.000, por exemplo. Não que não seja possível, gente, mas a pessoa vai ter que trabalhar que nem um condenado para poder pagar R$ 2.000 de parcela e ainda ter o combustível do carro, Não tem manutenção do seguro, carro, seguro sim. que tem que ter, e aí depois vem as contas dele que ele precisa pagar. Então o que acontece em 80% desses casos? A pessoa não consegue pagar tudo isso e fica devendo, às vezes, a parcela do carro. E aí isso de cara já impacta quem emprestou o nome para financiar. Sim, Porque às vezes a pessoa não está acostumada com isso, né? Tinha o nome limpo, pelo menos. Se conseguiu financiar, é sim. porque o nome estava limpo. E aí já impacta de cara essa pessoa. E às vezes é um irmão, por exemplo, como eu já vi muitos Nossa, às casos. vezes é a sogra. Às vezes é a sogra. Dá Às muito vezes é a errado. sogra, dá muito errado. Eu nem pensei na sogra, né? Às vezes é a sogra. E aí, veja, impacta a sogra, o sogro, a esposa e os filhos. E os filhos. Então, vai causando uma devastação, assim, absurda. Absurda. E a pessoa fica desesperada, às vezes não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. E entre ter que pagar uma parcela do carro e ter que botar comida dentro de casa, eu sei que aqui nós estamos falando de um caso extremo, né? Mas que Às vezes não é acontece, assim, mas realmente, né? É acontece. muito comum. Mas acontece. A pessoa, ela vai botar comida. Entre pagar a parcela do carro e pagar a conta de energia, e às vezes já tá com 2 atrasadas, Sim. vai pagar, minha gente, não tem como. E o banco vai ficar para depois. Só que o banco não fica para depois na miudinha, né? O banco vai para cima. O banco vai para cima, vai cobrar essa pessoa insistentemente. Aí você imagina se é a sogra. Eu sempre falo que o banco ele ameaça o cliente, né? Porque se a gente for parar para pensar, o cliente pega aquela parcela ali que já é uma parcela abusiva, Uhum. o banco fala assim para ele: olha, se você não pagar essa parcela, eu vou te cobrar mais caro. Se no mês que vem você não pagar o que eu já te cobrei mais caro, eu boto o bucho no teu carro, vou pegar teu carro. Então a pessoa, ela perde a paz porque ela fica com essa pressão e essa ameaça a todo Sim. momento. É. Ele E aí, de sabe repente, ele chega lá para pagar uma parcela e o banco fala: agora não, agora você tem duas Agora só quero vencidas e eu só recebo as duas. receber as duas. É a ameaça que ele tem que passar. E às vezes isso por 4, 5 anos. Sim. Imagina. Quando eu atendia cliente, eu falava que o financiamento era uma frase muito comum que eu usava, comum que eu usava. Olha, o teu financiamento, você não sabe disso, mas ele foi feito para que você não pague. É feito para que você não pague, minha gente. Veja, é cobrado 3 vezes mais o valor. Às vezes o carro custa 60 mil, você financiou só 30 mil. Você financiou metade do carro. O carro todo fica alienado, os 60 mil. Então, o banco te cobra 4 vezes mais do que você pegou, o crédito que você emprestou. Se você atrasar,
ele te cobra uma taxa absurda. Então, assim, ó, eu te cobrei muito caro aqui, vou te emprestar um dinheiro, mesmo eu tendo o seu carro como garantia, eu vou te cobrar uma taxa de juros muito alta, porque eu não sei se você vai me pagar. Só que se você não me pagar e atrasar um dia a parcela, eu ainda vou te cobrar mais caro do que eu te cobrei. E se você atrasar duas, eu vou começar a procurar o seu carro para pegar o seu carro de você. E se você vier com uma parcela para pagar, eu não quero, eu só quero duas agora. E se eu pegar o seu carro, eu não devolvo nada que Se você eu me pegar pagou. o seu carro, eu não devolvo nada Você que pode você ter pago pagou. 30 parcelas do carro, você E, vai perder as 30, os 10 mil de entrada. é, E o pior, o cara vai. O cliente vai parar para pensar assim, rapaz, trabalhei 30 meses para pagar esse carro. exatamente. É. Em meio a tudo isso, você acha que o banco quer que você pague ou que você não pague? E fora que, se o banco apreendeu o seu carro, ou se no meio desse processo todo de cobrança, você resolve devolver o carro para o banco, ele vai vender seu carro por um valor muito abaixo do que vale e provavelmente ainda vai ficar uma diferença para você pagar. Você pede, que é outra dúvida, né? Que depois a gente fala sobre, mas a busca e apreensão, a recuperação do veículo ou a devolução amigável desse veículo, pouco importa. A única diferença é que o banco não teve o trabalho de procurar. Você poupou a ele alguns R$ 1.000 aí procurando seu carro. Mas o financiamento é feito para que você não pague, definitivamente. Porque o banco ganha e lucra muito mais quando você não paga. Bom, mas vamos lá. A segunda parte é como resolver isso. Então, Eric, você que é a pessoa mais indicada, como que a pessoa que está nessa situação pode resolver isso? O melhor especialista da Consult. Gente, se você for na Consult e for esse cara aqui que te atender, você tem um privilégio, porque são poucos clientes que ele atende hoje em Olha aí dia que mora. e ele é o melhor especialista. Agora, depois de uma introdução dessa, meu amigo, Pois é. Tá nas mãos do melhor. Vamos lá, então. Bom, primeiro, procure uma empresa especializada no assunto, tá? Por exemplo, aqui na Consult, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender todo o teu problema, entender o que é que você está precisando, porque o procedimento da gente não se enquadra só na redução de juros. A gente vai fazer todo um plano financeiro, então a gente precisa primeiro entender como é que está a situação do cliente, certo? Depois a gente vai pegar o contrato de financiamento, vai fazer uma análise, vai estudar o que é que o banco está cobrando de maneira ilegal, daquela questão das tarifas irregulares, dos Sim. juros acima da média. E a partir daí, a gente tem uma noção da redução, já passa para o cliente essa redução, e depois a gente vai para um plano financeiro para que ele consiga pagar. Porque na maioria das vezes ele está muito endividado, enfim. Então, É. Isso. E para o cliente que, meu problema não é só o meu financiamento, eu tenho outras dívidas. Com as ações que a gente vai tomar no seu financiamento, você vai conseguir ter fôlego para colocar em ordem as outras dívidas. Então, começa por aí, mas vai muito mais além. Inclusive, a gente pode até também ajudar você nesse planejamento de como sair dessa bola de neve constante. Sim, existem vários materiais, inclusive, que a gente disponibiliza para o nosso cliente. Um deles é o nosso e-book. Tem um e-book na bio tá na bio do Instagram? Spoiler. Na bio, Primeira mão. É verdade. Tá na bio, Lançando aqui. na bio do nosso Instagram. Tem um e-book de como sair das dívidas, né? Chama 7 Passos para a Liberdade, que é um guia definitivo de como sair das dívidas. Então, se você se encontra endividado em situações de financiamento, nós podemos te ajudar. Se for um capital de giro também, nós podemos te ajudar. Em outras situações, nós não vamos conseguir fazer para você a redução, mas nós conseguimos te ajudar de uma forma muito, muito, muito barata. Custa R$19 o e-book. E lá tem um passo a passo completo, com ferramentas, com planilhas, onde vai te ajudar a identificar quais são os piores juros que você está pagando e como reduzir isso sozinho, sem a ajuda de um profissional. Financiamento é algo mais específico, mais delicado, e aí a gente te oferece uma ajuda de outra forma, com assessoria, que vai negociar essa dívida para você. Então, o primeiro passo é procurar um especialista, e lá você vai descobrir mais um monte de coisas. Sim.